Você já pode aí pegar o seu bloco de notas, pegar a sua Bíblia, vamos dar início a essa palavra, vamos agora crescer, aprender, se fortalecer nessa escola de discípulos tão abençoada que tem feito com que você cresça a cada semana, se desenvolva e aprenda com a palavra do Senhor Jesus. Alvo, transporte e combustível. Vamos nessa? Você gosta de viajar? Fica aí essa pergunta para você. Muitas pessoas gostam, outras pessoas gostam de ficar em casa. Mas imagina viajar sem destino e sem transporte. Fica um pouco mais complicado, né? Um pouco estranho. Porque geralmente quando nós viajamos de transporte para um lugar mais longe. Precisamos de um ônibus, de um aplicativo que leva as pessoas de um canto a outro. Precisamos de um transporte privado, particular, enfim. Mas imagina você saber para onde você vai, ter o transporte, mas não ter o combustível. Então já percebemos que uma coisa depende da outra. Então esse exemplo que nós trouxemos agora foi para nós entendermos sobre o nosso alvo, que é eternidade, o nosso meio de transporte, que é Jesus Cristo, e o combustível, que é o nosso amigo Espírito Santo. Você já consegue encontrar as respostas para as seguintes perguntas: para que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual o meu propósito? E eu creio que aquele livro que eu indiquei a você, ele vai ajudar bastante você a responder essas perguntas. E se nós também quisermos encontrar essa pergunta de uma maneira mais prática e rápida, precisamos olhar para a palavra. Você tem Bíblia, você conhece a Escritura, então vamos olhar para a palavra e ver o que Jesus Cristo preparou para nós. A palavra já começa dizendo que Ele preparou para nós morada. Filipenses 3:20 diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse meio de transporte é aquilo que nós poderíamos falar sobre arrependimento, que vem por meio de Jesus. Aleluia! Creio que nessa live nós temos pessoas já arrependidas. Esse preço já foi pago, essa viagem é de graça. Veio pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue precioso de Jesus, e essa viagem, essa passagem já foi paga e nós não precisamos pagar por ela, apenas nos arrependermos, apenas desejar receber essa graça. E esse combustível, como eu já havia falado para você, é o Espírito Santo. Todo nascido de novo deve perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele vem para guardar-nos para a sua glória eterna. Nós não vamos ficar aqui na terra para sempre, nós temos um tempo, nós temos um meio aqui, ó, que vai encerrar o nosso ciclo aqui na terra. E nós precisamos sempre estar carregando o nosso tanque com o combustível Espírito Santo para nós chegarmos ao nosso destino. Então, se você souber para onde você vai, para a eternidade, se você já estiver arrependido no transporte chamado Jesus Cristo, e se você estiver com seu tanque cheio chamado Espírito Santo, que não vai faltar combustível para você continuar a sua jornada. Então o nosso alvo é eternidade. 2 Pedro 1:11 diz o seguinte: e Deus abrirá as portas do céu para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu anseio muito por esse momento, para que Deus possa abrir as portas do céu, para que nós possamos entrar. Mas vamos parar para pensar um pouco sobre eternidade. Você tem pensado sobre a eternidade? Você sabe que a nossa vida aqui na terra ela é limitada. Nós temos um tempo. Nós fomos criados e projetados para vivermos muito, mas não nessa vida terrena, mas numa outra vida. E a eternidade fala sobre essa outra vida. Então, olha só, não há riqueza maior do que a graça de termos sido salvos. Você que já encontrou o seu Salvador, o seu Redentor, você já foi alcançado por essa maravilhosa graça. E essa morada que Ele foi preparar para nós faz toda a diferença. É muito bom saber que tem um Pai que projetou uma morada especial para nós. Lá em João 14:2 fala sobre isso. Então, o Pai foi preparar morada para nós. E nós precisamos viver dessa forma aqui na terra, entendendo que nós vamos para um lugar, nós temos um alvo chamado eternidade, e nós precisamos agora só regar essa forma pelo qual nós vamos, que é essa intimidade e essa comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Normalmente as pessoas que vão viajar, que se deslocam de um lugar para o outro, elas precisam visualizar antes para onde vão, não é assim?
se eu vou ao centro, se eu vou ao colégio, eu preciso mentalizar para onde eu vou, para saber que rota traçar, para saber que caminho percorrer, para que eu não venha me perder. Não é exatamente assim? E se eu nunca conheci esse lugar, você vai ali conhecer um mapa, conhecer um guia turístico para lhe levar a um lugar, se você nunca foi para esse lugar. Então você consegue visualizar para onde você está indo? Se você fecha seus olhos, você consegue ver essa eternidade, você consegue ver essa morada, consegue ver o céu diferente daqui da terra? Para onde vocês têm levado as pessoas? Para onde as pessoas da sua célula, do seu pequeno grupo estão indo? Já conseguem compreender sobre eternidade? Se nós não pensarmos acerca desse assunto, nós viveremos aqui na terra como um dia qualquer, uma vida qualquer, e essa não foi a vida que Deus projetou para nós. Ele nos projetou para vivermos a eternidade. Deus nos criou para sermos eternos. Eclesiastes 3:11 fala: Deus pôs no coração do homem a eternidade. Então, no seu coração, no meu coração, há a eternidade. Ele nos projetou, Ele nos programou para isso. Então, nós já nascemos debaixo dessa condição. Obviamente que o pecado, ele quis arrancar essa condição de eternidade chamada céu. Mas acontece que quando Jesus Cristo veio, Ele apagou o pecado, Ele nos possibilitou novamente de termos essa condição chamada eternidade. Então, muitas pessoas, por terem nascido no pecado, enfatizam a questão do pecado. E eu não estou dizendo que o pecado não existe, eu não estou dizendo que nós não vivemos nessa condição, mas olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele ressalva a eficácia da graça de Deus e o perdão sobre os nossos pecados. Isso você pode encontrar lá em Romanos 5:20, que fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E mais extraordinário é na versão a mensagem, que fala: mas o pecado não teve nem tem chance de competir contra o perdão poderoso chamando graça. A disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Então, por mais que haja o pecado, a graça ela vem superabundando, ela vem combatendo aquilo que é o pecado, aquilo que é a tristeza de vivermos numa condição de pecaminosa. Então, a graça ela veio para restaurar. E se for concorrer graça e perdão, graça e pecado, pode ter certeza que a graça vence, de vantagem. Então, a condição de pecador, ela não pode mudar esse projeto chamado eternidade. A condição é pecado. Mas o projeto já está estabelecido por Cristo Jesus e não tem como mudar. Nós precisamos apenas agora agarrar, adentrar nisso e mentalizarmos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a eternidade. E nessa viagem tem espaço para você. E nessa viagem tem espaço para o seu parente. E nessa viagem tem espaço para o seu amigo. E nessa viagem tem espaço para o seu familiar. Você não vai sozinho. Vamos juntos para a eternidade. Vamos juntos conhecer o Senhor Jesus. Nada pode mudar esse propósito, porque Deus é lindo, Deus é poderoso e a graça superabundou aquilo que é chamado pecado. Então, desde o ventre da nossa mãe, esse plano de resgate para a vida eterna já havia sido estabelecido por Jesus. Davi, numa condição consciente, ele denuncia a situação dele. Lá no Salmo 51:5, ele fala o seguinte: sei que sou pecador desde o dia que nasci. Assim também somos nós. Reconhecemos o pecado, mas reconhecemos a graça, reconhecemos o arrependimento, reconhecemos Jesus. E isso fez com que nós nos agarrássemos com essa verdade e escolhêssemos viver para Cristo Jesus. E a boa notícia é a seguinte, que Jesus, ele veio para desfazer a obra do pecado e ele veio trazer de volta o plano da salvação, o plano da eternidade. Então ele preparou para nós uma nova terra e um novo céu. Isaías 65:17 diz: prestem atenção, criarei novos céus e nova terra. Isso é formidável, você se alegra com essa palavra, celebre a vida, porque quem tem visão espiritual de eternidade, mantém vivo o propósito de viver na terra. Quem tem vivo essa consciência de eternidade, mantém aceso, mantém vivo a vida com propósito, a vida pelo qual Deus nos chamou para viver. Ele nos criou para a eternidade. Ele nos criou para vivermos uma vida completa. Gera expectativa nessa convicção de que você tem uma morada no céu. A nossa estadia aqui na terra ela é temporária.
Nós não podemos viver os nossos dias achando que nós temos tempo suficiente para desfrutarmos das coisas fúteis aqui na terra, porque nós fomos criados para a eternidade. Então, geralmente as pessoas vivem entre 80 e 100 anos, mas depois disso, a vida aparentemente acaba, né? Não, a vida segue após a morte aqui na terra. E aí é onde está a dúvida, para onde você vai? Você já sabe para onde você vai encontrar essa morada. Deus, Ele preparou morada para todos aqueles que já se arrependeram. Então, o medo da morte não mais nos afronta. Se você tem medo de morrer, tem que se arrepender, porque ainda que você morra, em Cristo você viverá, porque nele nós temos a vida eterna. E falar nele, ele é o nosso meio, ele é o nosso transporte, se assim eu pudesse comparar. Obviamente que isso aqui é uma ilusão, uma alusão à palavra, ao alvo, ao transporte, ao combustível. Então Jesus Cristo, ele vem como esse transporte, o meio pelo qual. Então imagina aí o sistema público de transporte da sua cidade, ok? Já consegue imaginar, né? Pense o seguinte, o que seria dessas pessoas que, apesar de superlotados, não tivesse o transporte público para que essas pessoas pudessem chegar ao seu destino? Você já pegou um ônibus lotado? Você pode levantar a sua mãozinha aí se você já pegou esse ônibus, se você já pegou esse grande ônibus lotado, mas é ele que faz o quê? Leva você ao seu destino. E se assim nós pudéssemos pensar sobre a eternidade, poderíamos imaginar que se Deus não tivesse projetado Jesus, como nós iríamos para a eternidade? Então Jesus é o meio pelo qual Deus projetou para que nós pudéssemos ir também para essa eternidade. Hebreus 9:15 fala o seguinte: Cristo veio para ser o mediador desta nova aliança, para que todos os que são convidados possam vir a herdar para sempre todas as maravilhas que Deus lhe prometeu. Porque Cristo morreu para livrá-los do castigo dos nossos pecados que eles tinham cometido quando estavam debaixo da primeira aliança. Então Jesus foi o meio pelo qual Deus projetou para que nós pudéssemos chegar nesse lugar chamado eternidade, chegar nesse lugar chamado arrependimento, chegar nesse lugar chamado graça. Então Jesus é o meio. Jesus seria aquilo que poderíamos chamar de transporte, aquilo que vai nos conduzir, aquilo que vai nos levar. E o que seria esses ônibus lotados? O que seria essa condição? Seria justamente isso que você vive. Isso que muitos de nós já vivemos, os apertos da vida. Isso que você encontra como ônibus lotado são as religiões que tentam nos sufocar, são os medos, as decepções, as angústias. Este eu poderia dizer que são os ônibus que têm nos apertado, que têm nos abarrotado. Mas Jesus, ele veio para te dar um lugar confortável, na área VIP desse lugar, desse transporte. Então Jesus, ele não veio para que você ficasse nesse aperto, para que você ficasse nessa condição de medo, de decepção, mas ele veio te trazer para uma condição melhor da que você vive hoje. Ele veio te resgatar dessa condição para uma condição muito melhor. Então, para nós chegarmos à eternidade, só existe um meio, que é receber a purificação das obras mortas. Praticávamos obras mortas, praticávamos aquilo que não tem nada a ver com o que Cristo nos ensinou, mas por causa de Jesus, por causa do arrependimento, por causa da remissão dos nossos pecados, nós podemos receber a purificação das obras mortas. E isso já está feito. Isso não vai acontecer, isso já aconteceu. Nós precisamos agora tomar posse e viver a obra de Cristo Jesus na nossa vida. Reconhecer esse mediador do Novo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento era a perda da vida eterna por causa do pecado. Porém, no Novo Testamento é remissão da transgressão e retomada da posse do projeto chamado eternidade. Então, Jesus é o nosso meio, Jesus é o nosso transporte que vai nos levar diretamente para esse lugar chamado eternidade. Em todo momento nós vemos pessoas gritando, querendo encontrar o lugar certo, querendo encontrar a parada certa, querendo encontrar o transporte certo, para chegar no lugar chamado eternidade. Mas muito deles ainda está no ônibus errado, ainda está no transporte errado, está na rota errada. Então nós precisamos parar onde nós estamos, realinhar a nossa mentalidade e agora retomar a posição correta para chegarmos à eternidade. Existem outros mediadores, mas esse não vai levar à eternidade. Há um único caminho que pode nos levar à eternidade, que é Jesus Cristo. Só existe esse mediador que pode fazer com que os homens cheguem ao seu destino final.
Só existe Ele, Jesus Cristo. Ele já pagou o preço. A sua passagem já foi paga. Você não precisa colocar nenhum bilhete eletrônico. Você não precisa pagar no débito. Nada. A sua viagem já foi paga. A viagem completa. Já está tudo certo. Ele já pagou o preço. E o preço foi sangue. O sangue dele foi derramado para que eu e você pudéssemos ter direito a essa viagem. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso precisa nos motivar a levar muito mais pessoas conosco. É muito mais confortável nós viajarmos sozinhos com o nosso familiar. Mas olha só, nessa viagem que foi paga por um alto preço, não tem espaço apenas para mim e para a minha família. Nós precisamos levar muito mais pessoas a esse arrependimento. Porque essa viagem já foi paga. Imagina você agora sabendo que você recebeu uma viagem completa, com direito a pessoas infinitas. Você não tem quantidade de pessoas para levar. E aí você decide, não, eu só vou levar apenas o meu esposo, só vou levar apenas os meus filhos. Mas nessa viagem chamada eternidade, nessa viagem paga pelo sangue do Cordeiro, há espaço para todos nós. Por isso que nós precisamos espalhar essa boa notícia chamada Jesus Cristo. Ele já pagou o alto preço. Ele já pagou a nossa viagem. Ele já organizou tudo para que nós pudéssemos desfrutar dessa maravilhosa graça. E o nosso combustível, o Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, aquele que está com a gente o tempo todo, aquele que presta atenção na gente, aquele que nos encarrega, nos ajuda, nos socorre, o nosso amigo, o Espírito Santo. Atos 13, 52 fala o seguinte: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Tem discípulo aí? Você está alegre no Senhor Jesus? Você está motivado com essa palavra? Você está feliz por saber que a sua viagem já está paga por causa de Jesus? E o Espírito Santo nos conduz a vivermos cheios de alegria. Muitos de nós já pegamos o ônibus com destino já até pré-estabelecido para o local certo, mas de repente, quem nunca ficou parado no trânsito? Aleluia! Você já ficou parado no trânsito? Já se atrasou no compromisso por causa de alguma passeata que aconteceu do nada? Já aconteceu um assalto no ônibus que você estava, esse ônibus já foi depredado. O que aconteceu que atrapalhou a sua viagem? Você tinha já o transporte correto, você já sabia para onde ia, mas o que faltou? Vamos imaginar que faltou o combustível. Porque se tiver o transporte, tiver o destino, não tiver o combustível, não vai, o veículo não anda. Então precisamos do Espírito Santo. Assim como nós, os discípulos também passaram por aflições, por perseguições, por dificuldades, mas o que manteve eles firmes? Espírito Santo, presença, realinhamento, recomeço. E é isso que nós precisamos do Espírito Santo. Muitas vezes o nosso destino já está traçado. O transporte existe, mas falta combustível, falta presença, falta Espírito Santo. Então, para que nós possamos continuar a nossa viagem, nós precisamos do Espírito Santo. Quando eu e você aceitou Jesus Cristo, nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. E recebemos por isso também uma parte da nossa herança, a nossa morada com Jesus Cristo. Fomos fortalecidos pelo poder do Senhor nas nossas vidas. E esse poder, ele nos habilita a suportar tentações. Esse poder nos habilita a amar as pessoas. Esse poder nos habilita a vencer as tentações. O poder do Espírito Santo em nós. Se nós estivermos alinhados com essa presença, nós iremos vencer tentação, nós não iremos temer, nós iremos vencer as desilusões, nós iremos estar cada vez mais alinhados a essa presença. Lembre-se o seguinte: o poderoso agente que nos leva até o céu é o combustível chamado Espírito Santo. Até que o nosso corpo ele seja morto, para a ressurreição ainda existe uma longa jornada. Eu não sei quanto tempo mais você vai viver, mas enquanto nós vivermos, nós precisamos do Espírito Santo. Nós não podemos achar que o nosso alimento com o Espírito Santo hoje vai ser suficiente para amanhã, vai ser suficiente para a próxima transmissão, vai ser suficiente para o próximo encontro de célula. Não, nós precisamos reabastecer todos os dias. Vemos pessoas hoje dentro das igrejas morrendo, parando a trajetória porque parou de se abastecer. Você que tem um veículo, você sabe que você precisa
de tempo em tempo, parar num posto para abastecer o tanque. Só que com o Espírito Santo, com Ele dentro de nós, é mais fácil, porque Ele já está lá. Então, só eu parar e me reabastecer dessa presença. Nós precisamos de ter um tempo a sós com Deus, o nosso chamado TSD. Nós precisamos participar das nossas células, do nosso pequeno grupo. Precisamos participar das transmissões, das celebrações que estão acontecendo. Toda essa forma é um meio pelo qual você vai ficar abastecido novamente pelo Espírito Santo, por essa presença, por esse combustível. Nós precisamos desse lugar. A cada passo que nós damos, nós estamos indo rumo à eternidade. E Ele, somente Ele pode renovar as nossas forças. Somente Jesus pode nos relocar no nosso projeto, no nosso propósito inicial. Sem Ele, nós não temos condições de ser pessoas vitoriosas. Precisamos do Espírito Santo para sermos vitoriosos. Precisamos do Espírito Santo para mantermos a nossa identidade em Cristo Jesus. Quando isso não acontece, perdemos identidade, perdemos a jornada, perdemos o destino, perdemos tudo, porque nós precisamos do Espírito Santo. A eternidade é uma visão espiritual que se torna realidade motora, que move os nossos corações, sem nos fazer perder a direção, pela presença, pela eternidade, pela condição de Jesus Cristo, pelo combustível Espírito Santo, nos alinhando sempre para não perder essa direção. O nosso transporte precisa sempre de combustível. Não sei como é que está a sua vida hoje com essa presença, mas eu quero te convidar para se arrepender hoje mesmo. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Enquanto você ouve essa palavra, você já vai pedindo perdão, Pai, porque realmente eu tenho me sentido um pouco fraco. Estou precisando de vitamina B, que é Bíblia. Estou precisando de vitamina O, de oração. Estou precisando de vitamina A, de adoração. Então, estamos precisando, se você está precisando dessas vitaminas, corra hoje mesmo para os braços do seu Pai. Deixe ser renovado por essa visão da eternidade. Eu sei que quando esse período acabar, muitos de nós já projetamos alguns lugares para visitar, mas nós não poderemos visitar outros lugares se antes nós não visitarmos a presença, se antes nós não visitarmos esse lugar de comunhão, se antes nós não visitarmos esse lugar de intimidade, para que ali possamos reacender, reavivar, rumo àquilo que é eternidade, para onde nós iremos, que é os céus. Escuta o seguinte, nós somos feitos para durar para sempre. A nossa estadia aqui na terra é temporária, mas nós somos feitos para viver para sempre, para durar para sempre. O nosso fabricante usou a sua imagem e semelhança para nos formar. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus, e Ele nos projetou para durarmos para sempre. Salmo 39, 4 e 5 diz o seguinte: ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que eu vou morrer? Como é curta a vida que me destes. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Essa foi uma oração que Davi fez e poderia ser a minha e a sua oração nessa noite, né? Poderia ser a minha e a sua oração. Pai, quanto tempo mais eu vou durar? Embora eu não tenha resposta, eu quero viver todos os dias intensamente rumo ao propósito chamado eternidade, chamado lugar da presença de Deus. Deus, Ele tem planos de longo alcance para a nossa vida. Estamos nos preparando para a eternidade. Faça hoje mesmo uma aliança com Cristo. Hoje mesmo, e deixe Ele te usar para o propósito pelo qual Ele te criou. O Senhor Jesus, Ele nos projetou para vivermos uma vida eterna. Nós precisamos nos arrepender através de Cristo Jesus, alimentar o nosso espírito todos os dias, para que durante essa trajetória nós tenhamos combustível suficiente para não desistir da caminhada. Que o Senhor Jesus possa ter alinhado a palavra dEle à sua vida nessa noite. Que Ele possa ter completado aquilo que foi o projeto e o plano dEle para você essa noite. Que hoje você possa meditar ainda um pouco mais sobre aquilo que é eternidade. Uma visita plena àquilo que é céu e inferno. Pai, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, que essa palavra possa ter encontrado alinhamento dentro de nós, para que possamos andar segundo a Tua vontade, Deus. Agradecemos, ó Pai, por termos a consciência de que nós vamos para uma eternidade chamada céu. Nós nos arrependemos através de Cristo Jesus e aceitamos, ó Pai, a passagem comprada por Ele, chamada graça, chamada sangue do Cordeiro.